Voltamos com José Pique, o grande ator brasileiro, o grande artista, mandando a nossa saudação agora a dois colegas, Pedro e Lucas, Pedro Fonseca e Lucas Álvares. Pedro e Lucas, um abraço para vocês dois. José Pique, agora vamos falar sobre uma emissora que tem importância na vida do brasileiro, nas nossas vidas, que é a TV Globo. A TV Globo tem grande importância na sua carreira de ator? A TV Globo, sem dúvida, né? Eu fui para a TV Globo em 74, como a gente já falou, eu já tinha feito aqui durante 3 anos, e aí vim para a TV Globo. Em 74, eu fiquei contratado acho que uns 20 anos, direto. Fiz grandes trabalhos lá, principalmente as adaptações de literatura, que é o que eu mais gosto, né? Fiz Ciranda de Pedra, da Linha com Mistério, fiz Sorriso do Lagarto, né? É a minissérie Sorriso do Lagarto? O Walter Clark e o Boni foram os responsáveis pelo convite à TV Globo, eles que falaram diretamente com você? Não. Eles estavam precisando de atores e o Antônio Bujan me indicou. E eu vim de São Paulo para fazer o teste. Aí cheguei, me puseram lá no hotel e no dia seguinte me deram um texto para decorar. Eu me lembro que era até um texto da Escalada, do Tarcísio Meira na Escalada. Aí no final da tarde fizeram um teste com uma bancada onde tinha o Avancini, tinha o Ziembinski, o Fábio Sabag, o Daniel Filho, uma bancada, uma banca. E aí foi provado, mas como eu fazia Greta Garbo, que ele acabou de Irajá em São Paulo, com o Raul Cortez, eu não podia sair da peça assim da noite pro dia. Aí eu pedi lá um mês para ser substituído e já não pude fazer a primeira novela, que era a Gabriela. Eu não pude fazer a primeira novela. Eu só pude fazer depois que eu entrei, eu só fui efetivamente começar na novela Bravo. da Net Claire. A novela Bravo era protagonizada pelo Carlos Alberto, ele era o maestro? Eu era o maestro. Eu maestro, eu era filho do Dolabella. Carlos Eduardo Dolabella. E neto do saudoso e querido, eu esqueci o nome dele agora. Não é o nome dele. Pratinho, Grande Otelo. Grande Otelo. Lembrei do nome verdadeiro dele, que é Sebastião Prado, eu esqueci do codinome, que é Grande Otelo. O Grande Otelo, grande ator brasileiro, fez cinema, fez um grande nome do cinema, do teatro. Eu assinava muito com ele na novela. Sim. Depois você atuou na novela O Casarão, em 76? Casarão. Mas o Casarão, meu personagem foi cortado pela censura, porque era um prefeito revolucionário, e a censura cortou, então teve pouca participação. Foi o único caso que você sofreu de censura na época, de ter o personagem cancelado, cortado? Não, pra mim foi branda, né? Não foi a censura pra mim não foi tão grave, porque eu já comecei em 74, 76, já tinha acontecido aquele famoso quebra-quebra lá que bateram naquele pessoal da Marília Feira, na Roda Viva, né? Na peça do Chico Buarque de Holanda? Mas eu ainda peguei, por exemplo, na Alzira Paula, que foi uma peça que eu fiz, que marcou o começo da publicidade no Brasil. É uma peça muito revolucionária. Pra você ter uma ideia, foi assim, a gente foi parando em todos os estados para a peça ser censurada, para refazer a censura, né? Porque a censura não era federal, era estadual. Então se a gente viajava com a peça para Vitória do Espírito Santo, lá era o censor. Aí ele cortava as coisas que ele queria cortar.
Então, por exemplo, tinha uma cena que eu ficava nu. E, aliás, foi o primeiro nu masculino frontal que teve no Brasil. Foi nessa peça. Vira Pau. Que é contemporânea da mesma época que o Nu Ré, mas o Ré era no coletivo, né? O Vira Pau era no frontal e individual, era o dele, ali. Uma revolução, as pessoas falavam no meio da peça, umas iam embora, outras aplaudiam. Era muito engraçado, cara, em 73, o impacto que causava uma pessoa nua no palco. Embora que a gente falava de coisas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, em plena ditadura. Então a gente sofria censura em cada cidade. E numa delas, acabaram com o meu nome, me botaram uma cueca, assim, no canção, para tapar, e levaram a atriz da peça, porque ela foi questionada, foi sabatinada. Eu não, porque eu era muito jovem, tinha 21 anos. Ninguém pensava que eu pudesse ser perigoso para alguma coisa. Mas a atriz da peça foi realmente questionada, passou uma noite lá, foi interrogada. Preso mesmo, nunca fui. Foi um momento difícil da cultura brasileira, né? Vários atores, artistas. Foi um momento de castração muito grande. Teve a censura da novela Rock Santeiro, né, nos anos 70 também na Globo. Totalmente. Que a censura proibiu a exibição, aí tiveram que fazer Pecado Capital, às pressas. Foi uma época muito difícil. Uma época muito difícil. José Pique. Agora falamos sobre a novela Sombra dos Laranjais, que até teve uma cena sua reprisada no vídeo show nas últimas semanas. Né? Você pode falar sobre essa novela? Você contracenou com a Lídia Bronde? A Sombra, contracenei com a Lídia Bronde. A Lídia Bronde, eu e ela já tínhamos ali uns 28 anos, eu e ela uns 21. A gente fazia dois garotinhos de 17 e 18 anos. E eu vejo as fotos, eram bem jovens mesmo, bem garotinhos. E era um trabalho muito interessante de composição, porque tinha que fazer cego, tinha que fazer palhaço de circo. Um trabalho de ator que demandou muito esforço da minha parte, foi muito bacana. E depois foi a novela Sem Lenço e Sem Documento, foi direção de Denis Carvalho, em 77. Foi do Mário Prata, Você pode falar sobre o personagem, como é que era contracenar? Essa peça foi ótima, essa novela foi ótima. O Mário Prata, né? Engenheiro do documento, fazia parte do Cristiano Toboni, a direção era do Denis Carvalho. Enfim. Você está me lembrando coisas que eu vou começando a lembrar e vou ficando emocionado. Não, mas o público que acompanha a sua carreira, né? É uma novela muito bacana, muito divertida, muito leve, e para mim, principalmente, o personagem ali muito diferente de mim, então eu tive que estudar muito, né? Estudar bastante. Ele era tipo assim sabe aquele Mário Fofoca? Sim, o que era interpretado pelo Luiz Gustavo. Qual foi o outro personagem que ele interpretou também, Luiz Gustavo? O Victor Valentim. O primeiro que ele fez, que era um grande sucesso dele. Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, era um tipo de Beto Rockefeller. O cara que bancava coisas que ele não era. E eu estudei muito e fiz bem, fiz sucesso. Me lembro até que eu recebi um recado do Boni, que na época era uma coisa gloriosa, quando ele mandava aqueles recados por escrito, né? Elogiando. Foi muito bacana. Você teve contato com o Boni pessoal durante a passagem pela... O Boni sempre foi uma pessoa muito próxima nas festas, dava jantar, muito legal. Depois veio duas novelas, Feijão Maravilha e Coração Alado. Coração Alado foi da Janete Claire. O Feijão Maravilha é muito importante. O Feijão Maravilha ele marca o começo do humor do tipo besterol na televisão, né? Esse humor brasileiro, né? Esse humor que combina piadas meio cafajestas, impressões meio cafajestas, com musicais, né? Pretensamente parecido com coisa da Broadway, mas com os nossos pobres recursos, e ficava encantador. Uma novela onde trabalhou grande parte do elenco da chanchada brasileira, né? O famoso gênero da chanchada brasileira.
entendeu? Então nós também ali tivemos a oportunidade de contracenar com Mara Rubla, com aquelas irmãs, Adelaide e Eliana. Adelaide que hoje Eliana, grande estrela da Fechada Brasileira. Trabalhamos com um elenco inteiro, tudo misturado, né? Desde jovem, com gente bem veterana. E era muito legal que a Globo nessa época investia muito no trabalho do ator. Eles alugavam uma sala, até no hotel, e a gente ia para lá ensaiar a novela. Coisa que não se vê hoje em dia. Ensaiar assim, com diretores de teatro, então Pedro, pegava, ensaiava a cena, ensaiava, fazia, levantava o personagem, aí depois voltava. Então tinha um investimento muito grande na qualidade do ator, na apresentação mesmo. E teve a novela Coração Alado, mais um trabalho com Janete Claire. Coração Alado foi legal. Assim, você lembra do personagem? Eu me lembro mais ou menos, o personagem não foi dos mais gratificantes, sim. Apesar de ter morado das 8, né? Não é um grande personagem. E depois teve a novela Ciranda de Pedra, que até foi feito um remake, que até foi refeita em 2008. Você pode falar, é válida a ideia de fazer remakes de grandes novelas? De Ciranda de Pedra? Claro que é válido. Montar novamente uma obra quando é boa, né? Merece uma segunda montagem, uma segunda leitura, como agora o caso da Gabriela, que me parece que é uma outra leitura, toda, não segue a risca, né? E o caso de Ciranda de Pedra também, uma outra interpretação. A Denise Sarrazeni, na época, eu fui falar com ela não quer pegar ninguém do elenco anterior, porque quer fazer uma outra coisa, feita, uma outra novela. É o mesmo texto, mas uma outra leitura. Eu acho muito válido. Na época, eu gostei muito de ter feito Ciranda de Pedra, um personagem maravilhoso. E até é engraçado que eu moro em Santa Teresa, nos lugares onde nós gravamos aquela cena, que não tinha cidade cenográfica, ainda não era uma coisa tão prática, ainda eram poucas construções. Então a maioria se fazia ali no bairro mesmo, em loco. E eu me lembro do casarão, que passo sempre por ele agora, onde a gente gravou Ciranda de Pedra, onde eu fui muito feliz contracenando ali com Elza Gomes, aquela atriz maravilhosa, octogenária já na época. Poxa, trabalhávamos juntos ali, eu, o neto dela, e outros atores fantásticos. Era muito bom, reunia tudo. Grande direção, Porto Maia, texto maravilhoso, a vida dos mistérios, e ótimos companheiros. Aí depois, na década de 80, você fez O Homem Proibido, foi feito do Teixeira Filho, e Corpo a Corpo foi do Gilberto Braga, não? Lá na década de 80. Corpo a Corpo foi uma experiência muito interessante. O Homem Proibido, apesar de ser do Nelson Rodrigues, mas meu papel não tinha grande influência, eu acabei saindo até antes de acabar a novela. Agora, qual das que Gilberto Braga falou? Corpo a Corpo. Corpo a Corpo, né? Porque foi ali com a Lídia Cabral, eu tive uma experiência maravilhosa, a gente deu super bem, e a gente fazia um casal muito engraçado, uma comédia, não era uma comédia escrachada, uma comédia meio inglesa, era uma coisa meio de intenções e tal, e eu fazia tipo um bundão, sabe, um cara que é carregado pela mulher, e os dois querendo, se achando espertalhões, o tempo todo querendo dar o golpe no pai, né? Era o Carvana, e nunca conseguiam, porque eram, na verdade, duas pessoas toscas, né? Engraçadas, né? Mas isso resultava numa coisa engraçada. E foi o meu primeiro trabalho com a Lídia Cabral, foi uma amizade que eu conservo até hoje. Aí, em 1987, você atuou numa novela que fez sucesso, foi com a Vera Fischer, Mandala. Mandala. Mandala também foi. O seu personagem tinha ligação com o Gracindo Júnior? Tinha. Eu não me lembro muito bem, mas o Gracindo era meio mafioso, né? Era o Gracindo Júnior. Eu também tinha fazia uma parte da gangue dele. Mas foi uma novela que ficou meio truncada.
O meu personagem era garoto de programa, que tem hoje em dia, né? Naquela época não tinha esse nome ainda, mas era como se fosse isso. Do cara que morreu, que era o Laio. O Perry Salles. O Perry Salles fazia. Quando ele morreu, eu fiquei ali meio sem sentido na novela. Eu só tinha sentido como garoto do programa dele. Aí quiseram me botar pra cá, pra lá e tal. Fizeram algumas tentativas, não deu certo. E aí acabei tendo uma morte sinistra, tenebrosa. Mas como foi essa morte? Essa morte foi horrorosa. O cara jogou cigarro, parece que me dava uma injeção que me paralisava o corpo todo, e aí me amarrava num saco plástico com peso. Eu ia pro fundo do mar. Terrível. Deve ter sido uma cena terrível. Dopado com aquela injeção. Mas usaram dublê na gravação, né? Quando... Não, na gravação não teve problema nenhum, porque é tudo falso. É, tudo uma encenação. A injeção é sem agulha. O saco plástico tem abertura por trás e tal. É só quando vai ao ar que tem um impacto, né? E falando da novela Que Rei Sou Eu, que está sendo reprisada agora no canal Viva da TV por assinatura, você lembra do seu personagem? Como é que foi? Muito bem. O Que Rei Sou Eu foi uma experiência muito grata. Eu fico muito feliz de ter feito. Foi uma novela também que marcou, que marca uma época, né? Assim como Feijão Maravilha marcou uma época de uma novela com possibilidade de ser musical, com possibilidade de um humor brasileiro, onde hoje deu muitos frutos, né? Que hoje a gente vê o humor brasileiro, o estilo brasileiro espalhado por vários programas, seriados. E o Que Rei Sou Eu foi uma experiência de uma novela jornal, onde tudo que estava acontecendo, na mesma semana acontecia na novela também. Acontecia no noticiário, acontecia na novela em seguida. O meu personagem, particularmente, foi excelente. Era um espertalhão que queria dar o golpe no pai, queria ser reconhecido, queria ter no pai reconhecida a paternidade, né? No Paulo Loureiro, que era um ministro da rainha, né? Então, e era rejeitado pelo pai. Então ele criou um caminho dele, que foi o jogo do bicho. Foi o inventor do jogo do bicho na época. Ficou rico, começou a patrocinar o teatro e tal, cheio de dinheiro, cheio de ouro. E tinha aquelas brigas todas com o pai, né, com o Paulo Loureiro na corte. Muito bom. Sim. Você costuma assistir as reprises, a reprise de Que Rei Sou Eu? Olha, raramente, eu assisto uma cena ou outra. Não gosto de ficar lembrando muito passado, tudo meio saudosista. E agora falando da novela Mico Preto, que foi em 1990, você contracenou com Miguel Falabella, com grandes atores na época, José Wilker, Glória Pires. Você tem lembranças das gravações de Mico Preto? Tenho. O Mico Preto foi muito engraçado, cara. Eu fazia ali o marido do Miguel, personagem do Miguel Falabella, né? E na vida real, ele, o personagem, era um político que tinha casado com a Glória Pires para fazer, só para tirar a imagem dele, para ter uma imagem de homem hétero, macho. Mas na verdade ele era caso do Miguel Falabella. Então isso resultava num humor muito engraçado. E também um humor fino, absurdo, uma coisa que a gente chama humor inglês, né? Era muito engraçado. As nossas cenas eram hilárias. E a gente fazia com muito prazer. E a gente nasceu também uma grande amizade com o Miguel Falabella, que é uma amizade que eu conservo até hoje. Um cara maravilhoso, eu acho um artista fantástico, um empresário muito bacana. Também apresentou o vídeo show durante um longo período, né? Também ancorou o vídeo show. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Miguel Falabella. Você pode voltar a falar sobre a sua participação em Sorriso do Lagarto? Foi em 1991, né? Como é que era o seu... João Baldo Ribeiro, filho, né? João Baldo Ribeiro, o nome do autor. O escritor João Baldo Ribeiro. Isso. Foi uma excelente experiência da televisão também, de
que adaptar livros, né? Adaptar literatura, para dramaturgia. Eu acho uma coisa que está sempre bem certo, porque o livro já tem aquela coisa, começo, meio, fim, da época, dramática e tal. E foi uma experiência do Roberto Calma de fazer uma coisa independente da Globo. E deu certo, né? Porque a Globo reproduzia na Globo. Era gravado independente da Globo, né? A Globo comprou e reproduzia na Globo. E deu muito certo. E em seguida você fez uma novela que também foi um sucesso com Neila Torraca e outros atores, Cláudio Hanna, Otávio Augusto, a novela Vamp. Você lembra do seu personagem? Como é que foi a sua participação em Vamp? Se você gostou de fazer a novela? Eu fiz a novela, fiz pouco, não foi um personagem muito grande, mas foi muito bacana, foi muito carinhoso, foi muito fascinado. Foi o diretor dele também. Que Rei Sou Eu também? Sou eu, E também foi muito bacana, cara. Mas eu não era da turma de vampiros, então não era esse cara. Assim, o seu personagem era ligado com o Reginaldo Farias, também era da outra turma. Entendi. Aí eu achei assim curioso, que eu estava falando agora de Ronaldo dele, né? E dessa tentativa da Globo de comprar produtos que fossem produzidos fora dela. Eu participei de uma outra também, que chamava 74.5? Com a Letícia Sabatella na Rede Manchete? Isso. Eu também, uma tentativa de uma produção independente. Mas aí passava onde? Passava na Manchete? Na Rede Manchete. Aí não foi muito feliz a exibição, né? Porque passava na Manchete, a Manchete tinha dito que botava novela no ar, tinha dito que não botava, não dava de horário. Essas coisas amadoras que a Globo não tem, a Globo é bem profissional, né? Então, que vai 9 horas da noite, 9 horas da noite. Eles não mudam o horário, não mudam. E em 1992 você atuou na novela De Corpo e Alma, ao lado do Tarcísio Meira, e essa novela ficou marcada pelo falecimento da Daniela Pérez, cometido por Guilherme de Pádua. Foi um maior absurdo que você viu dentro da televisão, esse crime que chocou o Brasil na época? Sem dúvida, foi terrível. Todos nós tínhamos estado com ela um dia antes. Participávamos ali, comíamos os mesmos refeitórios, convivíamos nas mesmas salas de gravação, contracenávamos, e no dia seguinte ela já não existe mais, e quem matou? Foi um colega que também convivia com a gente. Sabe aquela coisa, você pode imaginar como você está ali todo dia, vai fazer um negócio aqui? Inacreditável, né? Foi uma coisa absurda, horrível, né? Eu lembro que o Tarcísio Meira deu declarações chocado, a Beth Faria também indignada, até a Cristiana Oliveira, os atores mesmo não acreditavam no que aconteceu, e a novela foi prejudicada por causa dessa loucura que ele fez. Sem dúvida, porque a mãe dela que escrevia, né? A Glória Pérez. Imagina estar pensando dela. Mas foi uma dureza para poder terminar, a novela depois desse choque, né? Ela teve muita filha. Ela é uma vitoriosa escritora, tanto que até foi premiada com O Caminho das Índias. Eu acho ela fantástica, cara. Eu acho que ela é a grande herança da Janete Claire, né? Aquela que pegou a coisa ela escreveu com a Janete Claire essa novela Eu Prometo, nos anos 80, né? Aí ela assumiu a autoria após o falecimento da Janete. E falando dessa novela, você contracenava com o Tarcísio Meira, não é? É verdade. Assim, o personagem que era o advogado do Tarcísio Meira. Tarcísio Meira, acho que era o advogado dele. Porque ele ficava de caso com a mulher dele, que era a Beth Faria. Não, a Beth Faria, e aí depois ele tinha um relacionamento na novela com a Cristiana Oliveira. Isso. Agora, falando aqui sobre o Miguel Falabella,
Você atuou no Toma Lá da Cá, você atuou no Vida Alheia com o Biratã Miranda. Como é que foi para você participar desses dois programas que eram escritos e um deles o Miguel Falabella atuou? Foram 3 na verdade, né? Porque essa novela... A novela Aquele Beijo também? Era dele também. Então, o Falabella eu estava fazendo faculdade de filosofia. Eu não estava nem pensando mais como ator, de trabalhar, nem nada. Aí ele me viu numa estreia dessa qualquer aí. Aí falou, poxa, você tá tão bem e tal, ficou tão bem depois de maduro, cabelo branco, vou te botar no meu seriado. Ele botou, gostou. Aí botou no outro, também gostou. Aí chegou na novela, ele me prometeu o papel também, aí eu chamei, liguei pra ele, ele falou, você falou que ia botar e tal. Ele falou, não, claro, vai sair. Eu já nem estava pensando mais, a Globo chamou, e era aquele papel maravilhoso, foi o Hélio Pereira Dona. Que contracenava com o Hernani Moraes, com a... Isso, e o Hernani Moraes, eu lembro todo aquele núcleo, né? A Taluda, que era a Priscila, não é? Priscila e a outra... E a Renata Celidônio. Que era o objetivo do meu tesão, né? Que eu queria comer aquela gorda. Ele tinha nome tarado. E rivalizava com o Hernani Moraes, que era o marido dela. Ele era presidente da ANFA, que era a Associação dos Homens que Amam Mulheres Fartas. Homens que amam mulheres fartas. Fartas. E tudo pra ele, levava doce, bombom, tudo. Fazia ela comer, ele queria ela cada vez maior, ele achava que aquilo era uma maravilha, fazia citações, poemas, aqueles quadrinhos dela, né? Era um elogio à gordura. Certo. Então, José Pique, vamos fazer o intervalo do terceiro bloco, mandando um abraço aqui para o Gabriel Grego e para o Rubens Neto. Um abraço, Gabriel, um abraço, Rubens. Vamos a um rápido comercial e voltamos em seguida para o nosso programa.